Romanos 7, versículos 18 e 19. Se você achou, diga amém. Eu vou ler o 18 e toda a igreja vai ler o 19 comigo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Todos. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Só até aqui. Obrigado a Deus. Me coloco diante de Ti nesta manhã, como tenho feito sempre, Senhor, porque se não for a Tua graça, a Tua inspiração, se não fosse o Teu Espírito Santo, Pai, eu estaria aqui, Senhor, apenas dando uma aula, contando histórias, Pai, dando uma palestra, Senhor, que às vezes são até boas, mas o que nós fazemos aqui é espiritual, Pai, muda a vida, Senhor, transforma, restaura, liberta e abençoa, Pai, isso que eu te peço para os irmãos que estão aqui presencialmente, para aqueles que não puderam ouvir, mas que estarão acompanhando através desta live, a minha oração em nome de Jesus, amém? Pode sentar, irmãos. Eu escolhi esse texto, irmãos, esses 2 versículos, está dentro de um contexto maior, não é claro? Mas só para mostrar como a nossa luta interior, ela é real. E quem está falando aqui é Paulo, o apóstolo Paulo. Então, ele que trouxe, vamos dizer assim, a organização da doutrina da igreja. Ele escrevia cartas orientando, doutrinando, chamando a atenção dos irmãos, às vezes até brigando, mas sempre na intenção de ver o crescimento na obra do Senhor, porque ele foi enviado a pregar o evangelho aos gentios. Gentios são os povos, né, não judeus. E mesmo ele, com todo o conhecimento, toda a capacidade, toda a autoridade, toda a intimidade que tinha com Deus, ele reconhecia que muitas vezes ele deixava a desejar. Ele deixava a desejar, irmãos. Ele fazia coisas que não deveria fazer, mas que ele tinha consciência. Quantos aqui têm esta consciência que às vezes, nós, né, vamos falar nós, às vezes nós deixamos a desejar em algum momento, em alguma área da nossa vida? Quantos têm essa consciência aqui? Eu acredito que todos, né, irmãos? Mas eu acredito também que, assim como Paulo, nós também temos, irmãos, condições de percebermos que falhamos, no mesmo tempo, nós, ao percebermos, nós entendemos que foi uma falha, às vezes contra pessoas, mas principalmente, em primeiro lugar, contra Deus, e nos arrependemos, e pedimos perdão a Deus e prosseguimos, né? O ideal é que aquela mesma falha não seja praticada de novo, né? Mas nem sempre isso é possível. Agora, João, né, que teve, né, também assim um chamado para escrever coisas tão importantes para nós e para a igreja, ele falou: filhinhos, vocês cuidado para não pecarem, cuidado para vocês não pecarem, tome cuidado, vigie, né? Vigie, e se fosse hoje, talvez a gente poderia parafrasear ou fazer alguns desdobramentos nesse vigie, né? Tome cuidado para vocês não pecarem, tome cuidado com aquilo que sei lá, 30 anos atrás, ou até 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, o cuidado era com a televisão, era com o cinema, era com essas coisas, né? Hoje em dia, a gente tem que redobrar o cuidado, não somente com aquilo que a gente assiste da televisão, mas principalmente, eu diria, né, com a questão das redes sociais. Cuidado, né? Mas se vocês pecarem, se arrependam, confessem. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas a verdade, irmãos, é que hoje nós estamos livres do poder do pecado, mas não da presença do pecado. Mas na glória, no porvir, né, quando estivermos na eternidade com Deus, estaremos livres não somente do poder, mas da presença do pecado lá no céu. Você pode dizer amém, irmãos? Como diz um velho hino que só os crentes dinossauros vão lembrar aí, né? No céu não entra pecado,
tristeza, injúria, nem dor. Quem lembra desse hino aqui, irmãos? É verdade, no céu não entra. Mas aqui, o pecado está aí, nós precisamos vigiar todo dia. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele falou que muitas vezes ele fazia aquilo que não deveria. Bom, dito isto, irmãos, vamos falar sobre o quarto temperamento, que é o fleumático. Vamos dizer assim, se fôssemos resumir o temperamento do fleumático, nós diríamos que ele é um pacificador equilibrado. Fleumático, ele normalmente, a gente está falando assim, né, sobre umas características que sobressaem mais. Ele é um pacificador equilibrado. E esse temperamento, irmãos, é a personificação da calma. Dá vontade de eu perguntar aqui, mas eu não vou perguntar, tá bom? Pode deixar que eu não... É a personificação do equilíbrio. Você pode dizer pelo menos amém? E também da paz. Vou repetir. O temperamento fleumático é a personificação da calma, do equilíbrio e da paz. Vou até baixando o tom aqui, né? Parece que a gente está até dormindo. De tanto equilíbrio e tanta paz. São pessoas, irmãos, de temperamento suave, normalmente pessoas introvertidas e quase sempre preferem ficar à margem em vez de estar no centro das atenções. São aquelas pessoas que falam, me deixa eu aqui no meu cantinho, né? Não quero não. Ao contrário de, às vezes, qual é o temperamento completamente contrário, irmãos? É o sanguíneo. Ele chegou chegando, né? O sanguíneo, ele chega chegando, irmãos. E o fleumático, quase ninguém vê que ele chegou, e quando chega, ele quer ficar tranquilo ali no seu canto, não quer ser o centro das atenções. No entanto, irmãos, não se engane. Ele é calmo, ele é equilibrado, ele é tranquilo, mas ele tem uma habilidade impressionante para construir relacionamentos sólidos e duradouros, devido à sua natureza amigável e paciente. Ele é tranquilo e é uma pessoa muito fácil de lidar, normalmente, né? O fleumático, ele faz tudo para evitar conflitos e valoriza muito a harmonia e as suas interações. As interações harmoniosas, faz tudo para manter os seus relacionamentos em harmonia. Normalmente são pessoas consistentes, confiáveis, são pacientes e raramente se agitam, irmãos, mesmo nas circunstâncias mais estressantes. Não vou perguntar quem aqui é assim, eu vou perguntar quem conhece pessoas assim. Você conhece pessoas assim que raramente se estressam, né? Tem irmãs levantando a mão, deve estar pensando no marido. Me deixa fora dessa. Se bem que eu me encontrei a beça aqui, irmãos. Olha, eu vou falar coisa aqui que os irmãos vão falar assim. Conheço muitas pessoas assim, Personagem bíblico, irmãos, que talvez exemplifique muito o temperamento fleumático, é Abraão, né? Ele era conhecido por sua paciência, por sua fé, e ele esperou, irmãos, anos pela promessa de Deus, que Deus fez de lhe dar um filho. Ele esperou anos, irmãos. Lá em Gênesis 21:5 diz que Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Ele tinha mais de 70 quando foi chamado, né, e quando Deus fez a promessa, e levou mais de 20 anos até o filho nascer. Teve aquele episódio, né, dele pegar um atalho, mas aí quem deu a ideia foi a sua esposa, que provavelmente não era fleumática nem melancólica, né? Eu não fui estudar a fundo aqui, a esposa de Abraão, mas provavelmente ela era sanguínea.
traços de, qual é a outra mesmo? Colérica, né? Ela foi logo, a bênção estava demorando, a promessa estava demorando a se cumprir, ela foi logo agir, ela foi logo tentar resolver da sua maneira, né? E entregou exatamente a serva Agar para Abraão ter um filho com ela, irmãos. Olha só, olha só. Aí só desse episódio a gente já tira uma lição importante. Todos os temperamentos têm seus pontos positivos e negativos. Então, a questão, às vezes, do sanguíneo é a pressa em querer fazer, sem pensar, sem analisar, sem entender, né, o que está em jogo, né, entre aspas. Ou, às vezes, se torna uma pessoa inconsequente. Abraão também demonstrou a natureza pacificadora quando, daquele episódio com Ló, irmãos, com Ló, seu sobrinho, né? Primeiro que se Abraão tivesse obedecido literalmente a Deus, ele teria deixado toda a sua parentela lá em Ur, né, na Babilônia, mas ele levou Ló, seu sobrinho, e levou, foi Abraão, sua esposa, seus servos, os animais, até aí tudo bem, mas aí levou Ló, seu sobrinho. No caminho, os pastores de Ló criaram uma confusão lá com os pastores de Abraão, então a coisa não ia dar certo, irmãos. Então Abraão viu que não tinha como eles andarem juntos. Abraão deixou Ló escolher o lugar, né? Qualquer lugar, vamos ser amigos, né? Vamos continuar nossa amizade, você é meu sobrinho, né? Eu gosto muito de você, mas está havendo conflito entre os nossos pastores, não é nem entre Abraão e Ló, é entre os pastores de ambos. Então, para manter a amizade, vamos nos separar. Cada um vai para um lado. Pode escolher, Ló. Quer ir para onde? Ló olhou as campinas verdejantes e escolheu, né, que se tornou exatamente a cidade de Sodoma e Gomorra, que depois Deus teve que destruir. E o fleumático Abraão, ele orou fervorosamente a Deus para livrar os moradores de Sodoma e Gomorra, principalmente porque lá estava Ló, seu sobrinho, né? Alguns pontos positivos do temperamento fleumático, irmãos, é que são excelentes pacificadores. Algumas coisas eu vou repetir aqui, tá bom, irmãos? Eles são mediadores, são pessoas confiáveis, estáveis e fáceis de conviver. Sua natureza calma e tranquila os torna ótimos ouvintes e conselheiros, não é? Agora, alguns pontos negativos. Os fleumáticos, irmãos, podem ser excessivamente complacentes, né? Para que evitem conflitos ao ponto de não se defenderem, né? Muitas vezes isso é verdade, irmãos. E isso pode ser bom em alguns momentos, mas às vezes não, porque às vezes a pessoa tem que dar uma de sanguíneo mesmo, né? Às vezes tem, quando é necessário. Eles podem ser vistos como preguiçosos ou indiferentes, e sua falta de entusiasmo pode ser interpretada como desinteresse, que não é necessariamente, mas às vezes é uma pessoa que não demonstra muito entusiasmo nas coisas que faz. Isso não quer dizer que ele não tenha, né? Quer dizer que ele não demonstre. Às vezes parece que ele está desinteressado, mas só parece. A beleza dos temperamentos, irmãos, agora falando de um modo geral, reside exatamente na sua vasta diversidade, né? E como crentes em Jesus que nós somos, quem é crente em Jesus aqui? Levanta a mão. Se nós somos cristãos que vivemos com Deus e para Deus, nós fomos chamados para celebrar essas diferenças, irmãos, e não tem como. Nós fomos chamados para celebrar essas diferenças, né? Eu estava no casamento, sexta-feira agora, do Vinícius, né? Filho da irmã Narcisa, que é irmã do irmão Terinho. Vinícius nasceu, né, aqui na igreja, sua mamãe era membro aqui da nossa igreja. Ele se casou, né, e na palavra, o pastor, né, ele foi muito sábio quando falou, é o que eu tenho falado sempre, né, que casamento, irmãos, olhando pela ótica humana, tem tudo para dar errado, e por que dá certo, né? Duas pessoas diferentes, duas pessoas com pensamentos diferentes, às vezes e quase sempre com temperamentos diferentes e às vezes opostos, né? E se juntam e
quando é feito em Deus, né, tem tudo para dar certo. E uma observação que o pastor fez, eu achei muito interessante, que casamento, embora seja um contrato jurídico também, mas antes de ser um contrato, é uma aliança, né? Se você pegar a sua aliança aí, você não vê nem o começo, nem o fim, é um círculo, né? Então, isso é uma aliança. O que nós fazemos diante do altar, diante de Deus, principalmente a aliança com Deus, é uma aliança inquebrável. O contrato, ele pode ser rasgado, pode haver um distrato, pode haver uma quebra de contrato, né? Então, e a igreja também é um exemplo disso, irmãos. Deus coloca pessoas diferentes, temperamentos diferentes, né? Os irmãos sabem que o meu temperamento eu sou uma pessoa bem tranquila, mas você já teve um pastor completamente assim, sanguíneo, colérico? Quem já teve aqui, irmãos? Eu já tive pastor militar, eu já tive um pastor que ele era tranquilo, mas não podia pisar no calo dele. Mas colegas, pastores, irmãos, com todos os temperamentos. E Deus me dava assim, não sei se é uma capacidade, mas um jeito de às vezes lidar com todos, né? Um poema que eu fiz sobre amizade, tem um verso que eu acho muito legal, que diz que ser amigo do inimigo do seu amigo. Entenderam, irmãos? Você é amigo do inimigo do seu amigo. É um jogo de palavras, é viver sempre na corda bamba. E quantas vezes, irmãos? E de pastores, hein? Eu amigo dos dois e eles dois não se davam. E eu tinha que lidar com os dois. Uma semana almoçava com outra semana almoçava com outro. Não entrava no match ninguém. Pastor, mas isso é falsidade? Não, irmão, isso é educação, né? E eu só não gostava que um falava mal do outro na minha frente, não é verdade, irmãos? Porque aí fica estranho. Mas a gente às vezes tem que andar em cima de ovos. E é o casamento, é o relacionamento na igreja também, irmãos, né? Você fala assim, eu não gosto de fulano porque é chata, mas nós não somos chatos também, irmãos? Nós não somos complicados, cada um à sua maneira, cada um ao seu modo? Nós somos sim, né? Isso. É por isso, irmãos, que temos que aprender uns com os outros, para que cultivemos um amor e uma compreensão mais profundas. Agora, com a ajuda de Deus, irmãos, e o Espírito Santo, porque esse livro aqui fala temperamentos transformados. A minha série de mensagens não está sendo muito baseada nesse livro não, mas esse livro se aprofunda muito mais na questão espiritual, irmãos. Nós sempre vamos depender do Espírito Santo para crescermos, desenvolvermos, né? E para que os aspectos positivos do nosso temperamento sejam otimizados e os negativos, né, a gente possa aprender a, diminuí-los na nossa vida, irmãos. Agora vamos ver mais algumas características do fleumático. Estão prontos? E novamente não quero que ninguém se identifique agora, tá? Mas André já falou que eu sou fleumático, então eu estou no centro da roda aqui, né? Fazer o que, André? Característica do fleumático: lentidão, novamente falta de entusiasmo e tendência à procrastinação. Você sabe o que quer dizer procrastinação? Eu gosto muito, irmãos. Eu gosto muito dos sinônimos de adiar. Procrastinar, adiar, postergar. Eu gosto muito desses sinônimos assim, né? Eu gosto muito desse jogo de palavras. É verdade, irmãos. A tendência do fleumático é procrastinar, é adiar, se ele puder, nunca faça hoje o que você pode fazer amanhã. Principalmente se já tiver nos 5 minutos finais para você bater o ponto para ir embora do trabalho. E isso me leva a uma história que quando eu comecei a trabalhar na igreja lá em Bangu, eu estava ainda numa fase assim, quase que de experiência, né? Então, eu entrava às 8, saía às 5,
e o pastor me dava lá as tarefas, né, contábeis, administrativas para eu fazer, ele estava me ensinando ainda e tal, e faltava mais ou menos 10 minutos para acabar o expediente, mas ainda tinha alguma coisa para fazer importante, mas que não tinha necessariamente que fazer naquele dia. Aí eu fui perguntar, pastor Valdeci, né? Até essa semana eu tive com a filha dele, Virgínia. Pastor, só quer que eu faça esse trabalho hoje? Sabe? Aí ele falou, Jorge, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faltava 10 minutos, irmãos. Aí eu fiz, né? Terminei, não me lembro, 5h15, 5h30, fui embora e tal. Aí muito tempo passou, me tornei muito amigo dele, né? Colega, me tornei pastor, auxiliar dele e tudo, homem de confiança. Aí a mesma cena, alguns anos depois, mesmo lugar, mesmo horário, 5:10, eu perguntei, pastor, só quer que eu faça isso hoje ou deixe para amanhã? Sabe o que ele respondeu, irmãos? Nunca faça hoje o que você pode fazer amanhã. Aí mudou, irmãos. Como é que mudou, né? E por causa dessa tendência a adiar, procrastinar, irmãos, normalmente o fleumático, ele acaba perdendo oportunidades. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, depois eu vejo isso. Por quê? Porque ele não vê aquilo como uma prioridade 0001, ele acha que tem outras coisas mais importantes para fazer, ou não tem não, é apenas para não fazer nada mesmo, ele acaba perdendo algumas boas oportunidades. Eles tendem a se fechar no mundo dos seus próprios pensamentos, normalmente são muito passivos diante das situações da vida, costumam recuar em situações de conflitos e guardam muitas coisas para si. Normalmente a pessoa não explode, né, como às vezes o sanguíneo, não coloca para fora, então isso acaba sendo ruim, né, em alguns momentos, porque guardam coisas para si. Só tem um porém, irmãos, só que depois de muita passividade, de guardar muito para si, de sofrer muito, de guardar no seu coração, o fleumático, irmãos, depois ele pode voltar com toda a força e a sua reação pode ser desproporcional à situação em si. Entender, irmãos? Ele está lá na dele, né? Não se importa, é tranquilo, sabe, não sei o quê, e as pessoas até estranham aquela sua maneira tão passiva, mas só que ele vai guardando. E pode chegar um momento dele não aguentar, de acumular muita coisa com a panela de pressão e ter uma reação completamente desproporcional, até pior do que a reação de uma pessoa sanguínea. Entenderam, irmãos? Então, cuidado com os fleumáticos, hein? Tá bom? Agora, algumas curiosidades, irmãos, do fleumático. Estão sempre tirando conclusões de tudo o que veem e ouvem. Os fleumáticos, eles estão tirando conclusões de tudo. Eles se julgam mais espertos. Isso aqui não é eu que escrevi não, tá bom, irmão? Isso aqui são anotações. Eles se julgam mais espertos do que a maioria das pessoas, o que é ruim, que é um orgulho, né? Eles tentam de todo jeito mudar uma ideia que possa gerar trabalho para eles. Normalmente não discutem e nem se impõem, mas só fazem o que querem e o que acreditam. Essa é legal. Dez curiosidades que o fleumático gosta, irmãos. Ele gosta de ser incentivado, ele gosta de ajuda, ele gosta de comida. Tem nada a ver com os outros aqui, né, irmãos? Se o bispo Roberto Macarister, ele escreveu um livro dizendo que dinheiro é um assunto altamente espiritual, por que também não dizer que comida também é um assunto altamente espiritual, né? Porque o nosso corpo não para em pé. Ele gosta de palestrar, ele gosta de observar. Presta atenção agora, meu irmão, minha irmã. O fleumático, ele gosta de observar. Muitas vezes ele faz cara de paisagem, mas está fazendo um raio-x de tudo e de todos.
Diz assim: fala Deus. Tem gente que não disse não. O fleumático é de paz, irmãos. Ele pensa assim: para que brigar se vamos ter que fazer as pazes depois e gastar a nossa energia em vão? Não é? O fleumático gosta de descansar, essa eu digo amém. Mas sabe qual é o pensamento dele, irmãos? Ele fala assim: descansar é um direito inegociável na cabeça do fleumático. Ele diz assim: até Deus descansou no sétimo dia. Então por que nós, mortais, temos que nos matar, né? O fleumático gosta de ficar sozinho, ele ama ter tempo só para ele. Ele gosta de acordos, né? De coisas combinadas. Afinal de contas, alinhar expectativas evita muitos conflitos. E é verdade mesmo, irmãos, né? Não tem quem sabe um ditado, enquanto eu vou beber água aí, um ditado que fala sobre o negócio de combinado e tal, quem sabe? Ou quem falou? Isso. Queria dar um livro para você, Luísa, mas não posso, né? Porque não foi isso que eu combinei. Fala. É verdade, aquilo que é tratado não é caro nem barato. Se você Isso, falou aí, né, o nosso irmão empresário ali, né, o nosso irmão serralheiro. Eu imagino quantas dores de cabeça, né, irmão Sérgio? Que a pessoa, mas foi isso que eu tratei, foi isso que eu tratei, é complicado. É verdade, irmãos. E normalmente, eu digo o fleumático, mas isso é um princípio, né, que deve valer para todos nós, irmãos. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Já falei, né? E mais uma característica, irmãos. Mais uma coisa, né, que o fleumático gosta. Ele gosta de gentileza, de praticidade. Você pode pedir ao fleumático que você quiser. Alguém pode dizer amém? Pode pedir o que você quiser, né? Desde que seja gentil, educado e claro na sua solicitação. Aí já elimina 50% do que você vai pedir. E é verdade, irmãos. Agora, algumas outras coisas que o fleumático não gosta. Falamos de 10 coisas que ele gosta. Agora, de 9 que ele não gosta. Ele não gosta de ser cobrado. Não gosta de piada ou de comédia boba. Verdade. Ele não gosta que exijam a atenção dele. Poxa, fulano, eu liguei para você 10 vezes, você não me atendeu. Agora que ele não vai atender mesmo. Eu estou falando aqui em tese, tá bom, irmãos? Isso aí eu não me aplico não, tá? Ele gosta, irmãos, de que... Ele não gosta, aliás, de que controlem a sua vida. Eu pensei muito se eu ia falar o que eu coloquei entre parênteses aqui, mas eu vou falar, irmãos. Ele só se faz de besta, mas sabe muito bem o que quer. Ele não gosta de críticas. Quem gosta de críticas, né? Mas as críticas, elas são necessárias, irmãos, em muitos momentos, com certeza, né? Todo mundo tem que estar sujeito às críticas, né? E o que está entre parênteses aqui serve não somente para o fleumático, mas para qualquer temperamento. Se tiver de corrigir um fleumático, e eu vou botar aqui um sanguíneo, um colérico e um melancólico, você pode corrigir, mas faça no privado, com respeito. Isso vale para todos. Você pode dizer amém, irmãos? Corrigir ou criticar, né? Ou chamar atenção sempre no privado. Elogiar, quando possível, você pode fazer até, né, em público, que não tem problema nenhum, né? Outra coisa que o fleumático não gosta, de apontarem problemas sem darem solução. É verdade. De ser acordado aos gritos. Ele também não gosta de sentimentalismo. Para ele tudo é óbvio e nada é para a morte. A situação pode estar desesperadora, ele consegue às vezes, né,
acalmar, e às vezes no momento que não pede calma, né? Esse é o lado ruim também. E outra coisa, ele não gosta de receber opinião que não seja pedida, né? Portanto, fique na sua, né? Agora, algumas considerações finais para a gente já caminhar para o final mesmo, irmãos. É o final mesmo? É o final mesmo. Em decorrência do seu tempo de reação lento, irmãos, o fleumático funciona muito bem à base do entusiasmo e do direcionamento. Por isso é importante ter pessoas por perto que possam colocá-lo para frente. Isso em todos os momentos, né? A contemplação e a tranquilidade são as suas maiores aliadas, os seus maiores aliados, o que facilita a introspecção, que é uma grande, vamos dizer assim, um grande ponto positivo do seu temperamento. Normalmente é uma pessoa contemplativa, né, introspectiva. Agora, para concluir mesmo, né, os irmãos sabem, eu ensino isso aos meus colegas, que o pastor só termina depois que ele fala a terceira vez que está terminando. É verdade. Quero dizer para os irmãos o seguinte, irmãos, daqui a pouquinho eu vou chamar toda a igreja aqui à frente, nós vamos cantar a música Renova-me, Senhor Jesus, vamos tirar uma foto, vou fazer o sorteio com todos aqui na frente, a gente vai orar, né? Às vezes a palavra está em tom de brincadeira, um se identifica, né? Você se identifica o outro, até o pastor está na berlinda aqui, eu sou o que estou mais no centro aqui do julgamento dos irmãos, né? Por estar falando. Mas a intenção, irmãos, é entendermos que seja qual for o nosso temperamento, colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático, nós fomos criados por Deus desta maneira, amém, irmãos? E no momento que nós conhecemos a Jesus, nós vamos entendendo que algumas coisas em nós precisam mudar. Essa canção que nós vamos cantar diz: renova-me, Senhor Jesus, o que mais? Já não quero ser igual. Então nós temos que intencionalmente desejar mudar aquilo que ainda em nós está atrapalhando a nossa vida com Deus. Se você é um sanguíneo, você não vai mudar o seu temperamento, não vai, né, para melancólico ou fleumático, não vai. Se você é melancólico e é fleumático, você pode ter rompante de sanguíneo ou de colérico, mas aquilo que vai prevalecer continuará sendo o seu temperamento, que você nasceu com ele, né? Mas em Cristo, irmãos, esse livro, eu não estou vendendo o livro não, tá bom? Aliás, trouxe alguns para vender, mas eu acho que nós temos um aí, não sei, né? Mas não é para ganhar dinheiro não, tá bom? E o título desse livro é Temperamentos Transformados pelo Espírito Santo. Psicologia ajuda, como ajuda, nós temos psicólogos aqui, talvez até assistindo a live, né? Tenho amigos meus, pastor Evandro é psicólogo, pastor Álvaro, que vai estar aqui domingo que vem de manhã, é psicólogo, né? Temos outros irmãos, enfim, né, que atuam profissionalmente, com lisura, com correção, com ética. Isso tudo é muito importante, irmãos. Mas como cristão nós temos que entender que Deus, ele pode moldar o nosso temperamento para, repetindo, otimizar, né, aquilo que é positivo e diminuir aquilo que está nos atrapalhando. Falo indevidamente, grito demasiadamente, faço sem pensar, depois é que eu penso. Então, coisas assim que eram características de Pedro, por exemplo. Ele sabia o quanto ele sofreu por causa disso, né? Mas, por outro lado, esse temperamento fez com que ele fosse um dos líderes da igreja primitiva, de desbravar, de falar, de ir em frente. Quando da descida do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, que naquele caso eram outros idiomas, ali tinha pessoas de várias cidades, de vários países, e pensaram que aqueles homens estavam embriagados. O antes medroso e até covarde Pedro, que mentiu, dizendo que não conhecia Jesus, ficou muito ruim para ele aquele momento, irmãos. Quando o Espírito Santo desce, eles começam a falar em outras línguas, e as pessoas dizendo que estavam embriagados. Quem é que toma a dianteira e fala?
o que está acontecendo aqui não é embriaguez, é apenas 9 horas da manhã, né, que é, se eu não me engano, né, acho que era 9 horas, 3 horas, a terceira hora do dia, 9 da manhã, né, pelo relógio lá dos judeus, e nós não estamos embriagados não. O que está acontecendo aqui, ele começou a falar, fez um resumo da obra de Cristo lá do passado, até chegar em Jesus, que morreu na cruz e tal. Quer dizer, vejam como o sanguíneo, usando bem a sua característica, ele é o evangelista, ele é o missionário, ele vai à frente, sabe, ele chegando, né, agora positivamente, e faz a obra de Deus, assim como se ele for empreendedor, enfim, né, na sua vida profissional, isso pode ser usado para o bem, com certeza. Mas o lado positivo, a gente pode e deve pedir a Deus que nos ajude, amém, irmãos? Porque como o apóstolo Paulo, muitas vezes aquilo que nós gostaríamos de fazer não fazemos, e fazemos o que não deveríamos fazer, né? Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Que o propósito de cada um de nós seja buscar melhorar a cada dia, para estarmos sempre no centro da vontade de Deus. Você pode dizer amém? Renova-me. Coloca a mão no seu coração. Oh, Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Cante bem alto, igreja. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser do Senhor. porque tu... Cheira, traz os 2 bonés para mim, 2 bonés. Só as irmãs cantando agora. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me. Agora quero que os homens cantem comigo no começo. Renova-me. Renova. As irmãs orando, pedindo a Deus que abençoe, que renove, que restaure. Já não quero ser igual. Só os homens. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Toda a igreja canta forte, porque tudo que há dentro de mim, canta, igreja, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há Dentro do meu coração necessita mais dele. só as vozes cantando, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita
Glória a Deus. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ainda com a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, você jovem, você adolescente. Senhor, ao terminarmos, Senhor, o estudo desses 4 temperamentos, Senhor, te agradecemos, Pai, que esta palavra possa estar sendo recebida, Pai, entendida, e ela possa cair no coração, e a partir daí, Senhor, mudar em nós aquilo que precisa ser mudado. Eu não posso mudar a vida do meu irmão, assim como o irmão não pode mudar a minha vida, mas nós podemos reconhecer, Pai, que somos falhos e fracos e pecadores, e que o velho homem, Senhor, muitas vezes ele quer se levantar, ele quer mostrar as suas garras e quer nos levar para longe do Senhor. Isso atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor em primeiro lugar, mas também atrapalha o nosso relacionamento, Pai, como marido e esposa, como pais e filhos, como irmãos, Pai. É isso que nós te pedimos nesta noite, Pai, porque nós não pregamos a Tua palavra para ficar apenas, Senhor, como lembrança, Pai, como, Senhor, algo que vai, Senhor, vamos nos lembrar, Senhor, dos momentos engraçados, mas não, queremos que a Tua palavra nos mude, Senhor, que a Tua palavra pare as arestas que ainda permanecem na nossa vida, Senhor, o que fazemos que não Te agrada, o que pensamos que não Te agrada, o que, Senhor, os lugares que ainda estamos indo, Pai, que não convém ao cristão nesta manhã. Ajuda-nos, Pai, para que possamos, como igreja, como família, Pai, possamos ter uma convivência harmoniosa, uma convivência pacífica, Pai, e quando errarmos, Senhor, possamos reconhecer, se for o caso, possamos pedir até perdão e possamos também liberar o perdão, Senhor, porque uma casa dividida não subsiste, Senhor, porque onde há união, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória a Deus.